José Pinho é uma das figuras mais carismáticas e conhecidas de São João da Madeira. Foi presidente da Câmara e é administrador do jornal O Regional. Foi também presidente da São Joanense, dirigente da Santa Casa da Misericórdia. É um homem cheio de histórias para contar. E são estas histórias que durante a próxima hora queremos contar-se e partilhar-se. Nasceu em São João da Madeira, filho de um sapateiro pouco mais de 10 anos, depois da independência administrativa de São João da Madeira face ao concelho de Oliveira de Azeméis. José Pinho, como era crescer-se numa vila de um país que vivia à altura em ditadura? Como era, nós na altura não nos apercebíamos o que era ditadura ou não ditadura. Comecei muito novo, porque o meu pai, embora fosse um homem de gente humilde, era sapateiro de cadeira. Eu uso este termo, sapateiro de cadeira, porque fazia os sapatos de princípio ao fim. Muito cedo eu comecei a verificar que o meu pai era contrário ao regime, e isto bebia aí, e as dificuldades que se sentiam normalmente eram atribuídas ao regime. Evidentemente que nem tudo se devia ao regime, porque o próprio regime que tivemos depois da República, que durou 16 anos, já vinha de trás as dificuldades, a fome que existia nessa altura. Quando eu digo fome, havia mesmo fome, as pessoas não tinham grande parte dos alimentos e, portanto, viver nessa altura não era fácil. A infância foi difícil, não é comparável com o que se vive hoje, e, portanto, a situação era complicada. Em que altura é que começa a sua causa política e pública? Relativamente novo, como eu acabei de dizer, muito jovem, 15, 16 anos, e comecei a perceber-me que vivíamos num regime em que a liberdade era coartada às pessoas. Tinham toda a liberdade aqueles que eram do regime, aqueles que discordavam não tinham essa liberdade. E, portanto, muito novo, eu me apercebi que a liberdade no país era para alguns, porque um ditador tem toda a liberdade, não é? Quem manda tem toda a liberdade num regime de ditadura, mas quem tem que servir já não tem essa liberdade. Depois de ter sido vice-presidente da primeira comissão administrativa que geriu a Câmara após o 25 de Abril, iniciou em janeiro de 1980 o seu mandato como 7º presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira. Este mandato ficou marcado por um período de forte investimento e desenvolvimento do concelho, à época ainda uma vila, com o lançamento de muitos dos equipamentos e infraestruturas que hoje conhecemos. Considera que ajudou a lançar as bases para a cidade que hoje temos? É evidente que as bases da cidade foram lançadas desde, por assim dizer, os primórdios de São João da Madeira, depois com a indústria do calçado e dos chapéus, a própria Câmara depois da emancipação concelhia, mas é evidente que eu tenho, enfim, será um pouco de imodéstia da minha parte, mas tenho consciência de que ajudei, de alguma forma, a que São João da Madeira passasse a ser ainda com uma visibilidade maior, porque foram construídas no tempo em que estive na Câmara uma série de estruturas e infraestruturas que hoje são bem visíveis em São João da Madeira. Poderei enumerar algumas mais adiante, ou pode ser já, como seja, por exemplo, o edifício da Câmara Municipal, como a central de caminhonagem, ou seja, o Centro Coordenador de Transportes, a esquadra da Polícia, a Segurança Pública, o próprio Tribunal, a zona desportiva de São João da Madeira, da Cerce, e depois, também. Como diz, o edifício da Cerce também. O edifício da Cerce. E sobretudo, numa questão, que aí a Câmara teve uma intervenção importante, com a ajuda do poder constituído, o poder da República, o governo da altura, foi a construção
de habitações sociais em São João da Madeira como nunca tinha acontecido, porque havia nessa altura sim uma carência enorme, havia gente a viver de uma forma miserável. Eu recordo que havia um casal que vivia num pombal onde havia pombas, mas um pombal rudimentar. Portanto, julgo que o grande contributo que a Câmara da minha presidência deu foi na construção, várias estruturas, várias infraestruturas, mas na construção de várias centenas de habitações sociais que serviram, inclusive, na altura, a pedido de um secretário, do ministro e do secretário de Estado Bagão Feles, que era um jovem, nessa altura, para que São João da Madeira, alojasse alguns retornados, e nós alojamos, acedemos ao pedido, contra a vontade. Diz que não há racismo, mas o racismo quer dizer, as pessoas dizem que não são racistas desde que seja pelos outros e tal, porque para eles não querem nada. E alojamos 59 famílias de várias raças, desde negros a mulheres, indianos, enfim, por aí fora, e alguns deles hoje já se licenciaram e estão perfeitamente integrados, mas na altura recebi inclusivamente alguns mimos, alguns deles escritos, contra a Câmara ter acedido a alojar esses retornados. Muitos desses projetos e planos que mencionou, e tantos outros como planos de urbanização e melhoramento a nível de saneamento, águas e energia, estavam incluídos no plano diretor para o triênio 1980-1982, que apresentou aos sanjoanenses muito pouco tempo depois das eleições. Isto era uma forma já de pensar o futuro, era um plano ambicioso à altura. Aos 3 anos, e para mostrar aos sanjoanenses que havia uma Câmara eleito a quem os sanjoanenses deram um voto e que aquilo que dizia era aquilo que iria fazer. E a provar isso, fez um plano escrito que foi aprovado na Câmara e na Assembleia e que foram, antes de ser aprovado, ponto por ponto aos locais, elementos da Câmara e da Assembleia, ver o que é que se ia fazer e onde se ia fazer. Esse plano foi rigorosamente cumprido durante esse período. É uma coisa que na altura ninguém acreditava. O que é certo é que isso foi feito. E eu tenho aqui de realçar uma figura com quem eu não tinha, antes de ir para a Câmara, especial simpatia, que era o engenheiro Aníbal Miranda de Barros, que morreu há dias, com 94 anos, e que foi ele o arquiteto toda esta organização, tudo aquilo que foi feito, porque era um homem de uma grande sabedoria, de uma grande competência e de uma grande lealdade para com o Presidente da Câmara. E, portanto, eu não posso aqui deixar de realçar o trabalho por ele desenvolvido. Sem esse trabalho dele, eu que sou um homem com grandes limitações, para além de não ter estudos, sei o que aceitei e foi o ensinamento dele, e procurei, eu e a minha equipa, construir aquilo que mais interessava a São João da Madeira. Era um homem que ele dava lições a técnicos que estavam inclusivamente no governo, na Junta Autónoma de Estradas, quer dizer, paravam silenciosos quando íamos a reuniões desses ministérios e na Junta Autónoma de Estradas, porque ele era um homem de grande sabedoria, de grande competência e, como digo, de uma grande lealdade que teve para comigo. É evidente que isto não aconteceu sempre, porque antes os presidentes de Câmara, quando ele procurava informar a Câmara da ilegalidade de certas pretensões, os presidentes de Câmara, isto é verdade, atiravam-se para o engenheiro Barros. Isso foi uma coisa que terminou com a minha presidência. O que eu dizia, quando algum munícipe,
alguma entidade sanjonense vinha reclamar e atirando-se ao engenheiro Barros, que disse, não, o engenheiro Barros aqui só informa, porque se há responsabilidades é da Câmara, nomeadamente do Presidente da Câmara. Portanto, ele sabia que tinha esta cobertura, porque não podia ser de outra, não devia ser de outra maneira, e assumisse sempre inteira responsabilidade, e essa postura, esse programa escrito para levar ao terreno em que foi envolvida toda a estrutura política e técnica. Quando eu digo toda a estrutura de todos os partidos, na Câmara eu tinha 5 elementos em 7, mais 2, mas todos estavam envolvidos, todos davam a sua opinião, todos tinham os seus pelouros, e isso fez com que São João da Madeira, creio eu, desse um passo nessa altura de gigante que hoje ninguém valoriza, mas isso também não tem importância nenhuma. O que importa é que nós, por exemplo, ao construir, isto é um bocado longo esta coisa, mas eu tenho que dizer isto, nós construímos uma Câmara, um edifício da Câmara, foi lançado aquela estrutura para servir uma população de 100 mil habitantes. E porquê? Previa-se, quer dizer, é possível que São João da Madeira, com a anexação ou a junção de freguesias, possa ter num espaço de menos de 5 km mais de 100 mil habitantes. E o edifício está preparado para receber essas estruturas todas. Basta dizer isso, esse pequeno pormenor. Quando havia eleições, era na Câmara, ali em frente aos Correios, era na creche, ali, era nos Bombeiros e era na Quinta dos Condes. Hoje, toda a gente vai votar aonde? No edifício da Câmara. Veja esta comodidade. Aquilo representava uma grande comodidade e representa uma grande comodidade para os sanjoanenses. Mas todas esse trabalho que foi feito, que é, como digo, os sanjoanenses usufruem disso, o abastecimento de água, começámos com o abastecimento no Paiva, este abastecimento começou justamente nessa altura, aos primeiros passos dados ainda no tempo do Dr. Benjamin Valente, mas ele veio e depois demorou muitos anos. Quando se fala em infraestruturas, a variante, todo o trânsito se fazia na Rua Oliveira Júnior e na Rua Visconde. Lisboa, Porto, não havia outro. Essa era a canalização para sul e para norte. A construção da variante começou a ser elaborada, o projeto, para ser lançado em 1961, mas entretanto começaram as guerras em África, ficou parado. Mas mesmo assim, e o engenheiro Barros teve aí um papel também importante, nós conseguimos um avanço, e é da mesma altura, a nossa variante em São João da Madeira tem um avanço de 10 anos da de Oliveira das Meias. E era na mesma altura, foi porque havia de facto uma atividade aqui diferente de todos os lados. Se muitos dessas heranças não são questionadas hoje, algumas são, nomeadamente o Parque América, cujos primeiros passos são dados ainda no seu mandato. Já o ouvi dizer várias vezes que esse é um projeto que tem que ser analisado à altura em que foi aprovado. Muito bem. Esse edifício, devo dizer que, por acaso, os primeiros passos não foram dados no meu tempo. Vinham antes. E de tal ordem antes que já do tempo do engenheiro Daniel, em que o plano para ali, as pessoas, uns são ignorantes porque ignoram, outros são ignorantes porque querem ser ignorantes, quer dizer, passam à margem das coisas. Por conveniência, eu diria, quase que diria, por falta de seriedade. Previa, há muitos anos, nem eu pensava ir para a Câmara, que se previa a Praça de Luís Ribeiro ser construído ali um edifício em altura. Que altura? Aquela que permitisse rendibilidade
ao projeto, porque a partir de certa altura o custo da habitação, da construção, fica muito caro, fica mais caro. Bom, o projeto, o Parque América, que hoje, devo dizer, não subscrevia, mas assumo aquilo que foi feito no tempo em que eu estive na Câmara. E devo dizer que foi o edifício em São João da Madeira mais propagandeado, não é o termo que eu quero dizer, mais publicitado de todos quantos se construíram em São João da Madeira, com maquete construída e publicitada nos jornais e aí em vários locais. Creio que até no edifício da Câmara, essa maquete, todos tiveram conhecimento, quem quis, que ia construir-se aquele edifício. E há aqui uma questão muito relevante, que é a Praça Luís Ribeiro foi ampliada em mais de 1.200 e tal metros naquela pequena área, sem quaisquer custos para o município. Portanto, a questão do Parque América que vinha, e o plano previa isso, o plano há muitos anos, foi construído de harmonia com aquilo que o plano previa. E começou, como digo, muito antes de eu ir para a Câmara, muito antes do 25 de Abril. Na sua primeira corrida à Câmara Municipal, no final de 1979, venceu as eleições com a maioria absoluta e praticamente 60% dos votos pela AD. Uma votação que viu ser reforçada nas autárquicas de 1982, altura em que foi reeleito com 62% dos votos. Estas continuam a ser as votações mais expressivas na história das eleições em São João da Madeira e conquistadas numa época de baixa abstenção. O que é que acha que levou na altura os sanjoanenses a confiarem no seu projeto? Ora, muito bem. Eu valorizo um tanto essas votações, nomeadamente a segunda, porque a primeira votação, devo dizer-lhe, fui convidado, comecei a ser convidado por partidos, mais do que um, para ser candidato à Câmara. Isto, provavelmente, primeiro, era relativamente conhecido, e depois muito jovem ainda, portanto, tinha estado na Comissão Administrativa e era, por assim dizer, mais uma vez, passe a imodéstia, o braço direito do Dr. Benjamin Valente. Ele entregava-me tudo o que eu... Era um homem notável e de uma seriedade a toda a prova. Portanto, formou-se a AD em São João da Madeira antes de se formar no país. No tempo do Sá Carneiro, o Freitas do Amaral e o Ribeiro Teles, que ainda é vivo. E o Freitas do Amaral também. Nós formámos aqui, bom, se me querem como candidato, dizia eu, juntem-se e apoiem então a candidatura. E assim foi. Formou-se a AD em São João da Madeira antes de se formar no país. E, portanto, não estavam muito contentes os sanjoanenses com a prestação da Câmara presidida pelo Dr. Benjamin Valente, uma certa injustiça, porque houve expropriações, depois ele não teve a defesa que devia ter. Eu devo dizer que almoçava com ele praticamente todas as semanas, porque sempre considerei um homem não era, por assim dizer, um operacional, um homem de ação, por isso é que me entregava. Eu costumava dizer que ele era um homem mais de gabinete e eu mais do terreno. Mas era um homem de fácil trato, ou não? Facílimo, um homem de uma simpatia e de um relacionamento muito fácil, muito fácil. E não tenho nenhuma razão, nunca tive com ele a mais pequena altercação. E, portanto, a primeira eleição, que já foi substancial, uma votação que chegou muito perto dos 60%, mas depois a segunda eleição, aí sim, porque os sanjoanenses aprovaram a gestão da Câmara presidida por mim. E aí eu senti-me honrado. Só tive, depois de interromper, como sabem, o mandato por questões que não têm nada a ver com
terra, que tem a ver com a terra, mas sobretudo com o clima. Nós já lá chegamos. É importante também referir que em 1986, numa inspeção a 171 autarquias de todo o país, São João da Madeira, a par com Matosinhos, foi distinguida pela sua gestão exemplar. Nessa altura, o Sr. José Pinho foi considerado um gestor exemplar. Ainda hoje se orgulha desta Muito nomeação? orgulho disso. Eu diria, tanto ou mais do que da obra realizada, porque fazermos o que fizemos, construir o que construímos, o relacionamento humano que tivemos com as pessoas que às vezes me incomodavam, porque eu posso dizer que senti-me algumas vezes insensado. Isto é um exagero, mas incomodava-me isso. A circunstância, e eu já não estava na Câmara, tinha saído, vir aí uma inspeção e considerar a gestão correta, exemplar, mais dizendo queremos estar na presença de uma gestão, uma autarquia que servirá queremos estar de um exemplo de como deve ser gerida a autarquia. Tenho o relatório dessa inspeção e isso é evidente que fazer o que se fez, como digo, hoje praticamente está esquecido, as pessoas só sentem a falta do que não têm, porque o que tem é adquirido. É como nós, quando perdemos uma pessoa, não ligamos enquanto ela cá está, depois quando falta, agora a falta que ela me faz. Aqui nós temos essas estruturas e que foram construídas, é que podia ser uma Câmara que geriu muito bem dentro das normas, da lei e tal, mas não fazer nada. Quer dizer, mas qual foi o resultado de ser um indivíduo bem comportado? Não fez nada? Sim, se não fez nada, não serve. Mas nós fizemos, e isso posso dizer que além disso, em termos de serviço público e de não querer o lugar nunca para me servir dele minimamente que fosse, isso desafia o mundo inteiro. Pegando um pouco naquilo que estava a dizer da sua renúncia à presidência da Câmara, essa terá sido uma das decisões mais difíceis que teve que tomar? Foi a mais difícil e a mais dolorosa. E portanto, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu e pronto, e a vida continua, porque na altura a análise que fiz é a terra e a família. O que é que tem prioridade? Dei prioridade à família, porque a terra resolveria o seu problema. Um tributo que prestou à família, posso concluir? Como diz? Um tributo que prestou à sua família, nomeadamente... Quer dizer, não sei, ainda hoje estou naquela situação se foi uma decisão acertada ou não, porque, quer dizer, tenho uma família que me orgulho, mas foi a decisão que tomou na altura. Marcou. Anos mais tarde, voltou a candidatar-se à Câmara Municipal de São João da Madeira, mas não venceu as eleições. Acha que isto poderá ter sido pelo facto de muitas pessoas não terem, de alguma forma, aceite a sua não continuação na Câmara Municipal? As pessoas, e eu acho isso normal, entendem o seguinte: quem está no poder não tem nada que ter família. Tenho que estar a gerir o poder e, portanto, a família não é para ali chamada e se sai não tem desculpa. Mas a razão da minha recandidatura, que eu entendi que devia ser, foi primeiro porque a Câmara estava a ser gerida de uma forma, a terra,
e os sanjonenses a não se aperceberem disso, em que estava gente a governar-se na Câmara em proveito próprio e em prejuízo dos sanjonenses. Isso está estampado num relatório de inspeção, não estou a dizer nada, são ilegalidades, imoralidades, houve compadria, houve corrupção, e isto está num relatório. Ao ver essa situação, evidentemente foi também uma atitude que tomei, porque havia gente, tanta gente a vir ter comigo, não nos deixe, porque nós vamos ser perseguidos. E o meu contributo, o meu sacrifício, se quiserem, foi no sentido de proteger essas pessoas. Os sanjonenses que entendem que a Câmara deve servir os sanjonenses e não estar lá gente, como se veio a provar, que se serviam a elas próprias, menos aos sanjonenses. Devo dizer que foi uma votação que eu achei perfeitamente justificada dos sanjonenses, porque nessa altura o que os sanjonenses decidiram que eu fiquei surpreendido com a votação, foi uma votação substancial. Eu hoje ganharia as eleições com essa votação largo, mas na altura compreendo perfeitamente, não tenho nenhuma queixa contra os sanjonenses por isso, por essa votação, porque até posso dizer que me surpreendeu a votação substancial que tive. E, portanto, não tenho nenhuma queixa em relação a isso, porque entendo que os sanjonenses reagiram bem a um indivíduo que eles queriam e que deixou, que os deixou, por assim dizer, a questão de familiar, e suas pessoas não se preocupam muito com isso, ou pelo menos em termos práticos não se preocupam. E essa votação, voltando a essa votação, os meios utilizados na Câmara, portanto da terra, para essa campanha, uma coisa inaudita. Todos os meios, quer dizer, por isso é que eu achei a votação pelos meios que foram utilizados, desde a compra de uma rádio que dizia, apelava, votar no Zé Pinho é acabar com a rádio Serra Mar e mais, enfim, uma campanha incrível. E mesmo assim houve uma votação substancial. Não tenho, eu repito isto, não guardo o mais pequeno desfavor em relação aos sanjonenses por essa votação. Sr. José Pinho, com a sua saída da Câmara Municipal, teve início o mandato de Manuel Câmara, que se manteve na presidência do município quase 2 décadas. Como é que o senhor classifica hoje a presidência de Manuel Câmara? Não, já falámos, eu já falei e já se falou muito essa inspeção, mais do que uma inspeção feita à Câmara, que conclui por atos ilegais, imorais, compadrio, corrupção, ilegalidades praticadas, muitas delas em proveito próprio, e eu julgo que fazer mais, melhor, quer dizer, outra classificação, entrar em mais pormenores, dispense-me, porque isto é o suficiente. Eu julgo que a terra, os sanjonenses ainda não se aperceberam disso, as marcas negativas que teve em São João da Madeira, para São João da Madeira, éramos ridicularizados em muitos sítios. Essa presidência, o que segurou São João da Madeira nessa altura foram as instituições que se mantiveram fiéis aos princípios e aos valores que informam São João da Madeira. É por causa disso que o senhor, numa entrevista, disse um dia: nós, os sanjoanenses, somos em alguns aspectos parolos, aceitamos com facilidade aquilo que se passou nos mandatos de Manuel Câmara? Somos. Quando digo isto é porque quando a democracia, como dizia o Churchill, é o pior sistema conhecido, com a exceção de todos os outros, acrescentava ele. Mas nós temos de aceitar que Manuel Câmara foi eleito com estas coisas de utilização de meios indevidos e tal, mas foi eleito com a votação
do povo. Não é verdade que ainda recentemente nós vemos que toda a gente se insurge contra a eleição do Trump na América, mas foi o povo americano que o elegeu, não é verdade? E portanto aqui em São João da Madeira a terra votou em Manuel Câmara. Não era possível, se me pergunto, por exemplo, um balanço, ele não fez nem que quisesse, tudo mal feito. Quer dizer, mesmo que ele quisesse, fazia tudo mal, não conseguia, porque há coisas que se fazem mal e depois vêm a sair bem. E portanto não tem a minha apreciação é preciso ver que é parcial, não sou imparcial, mas é negativa. Mas eu descobri num artigo publicado no Jornal Regional em abril de 84, quando o Manuel Câmara avança novamente para a Câmara Municipal, e ele de alguma forma, num comunicado que faz aos sanjonenses, ele valoriza o trabalho de José Pinho enquanto Presidente de Câmara. Pois, mas isso é assim, porque basta que ele, quando foi candidato e que ganhou as eleições, valeu-se e quiseram a equipa, ele próprio, a equipa, que eu dissesse alguma coisa, fosse a um comício dele ou dissesse alguma coisa de apoio, mas eu já o conhecia antes e sabia, por coisas até praticadas na São Joanense e noutros atos, que eu não podia fazer uma coisa dessas, mas ele valeu-se do meu nome, dizendo que eu seria uma figura a ser apontada às gerações futuras de autarcas. É evidente que sim, mas isso não me levou a ter um apoio público ou privado em relação a ele. E portanto, o que eu dizia, os sanjonenses é que votam, os sanjonenses é que escolham quem quiser. Porquê é que nessa altura recusou a primeira vez que lhe entregaram a medalha de mérito municipal em ouro? Porque não podia aceitar uma medalha de ouro em que participasse uma figura, não é verdade? Não tem nada de pessoal, tem a ver com atos praticados, e atos praticados não é um negócio entre empresas ou um negócio entre pessoas, é uma terra, e portanto os atos por ele praticados na terra, as ilegalidades, basta que as ilegalidades cometidas, e como digo, podia ser ilegalidades cometidas sem tirar nenhum benefício disso, mas é ao contrário, o relatório retrata lá bem atos praticados e em benefício, muitos deles em benefício próprio. Portanto, eu não podia aceitar qualquer galardão em que ele participasse, não é? Em que o Manuel Câmara, porque isso eu não podia aceitar, e disse claramente que não podia aceitar. Isto está escrito nessa altura. Mais tarde aceitei, quando eu e mais duas figuras, por uma Câmara que esteve à altura da terra, eu achava que sim, não é uma Câmara perfeita, nunca houve, nem há pessoas perfeitas, mas que no essencial cumpria o seu dever, e aceitei. Eu, o Miguel Vieira e o Sidónio Pardal recebemos a medalha de ouro da cidade, e que está lá dentro, se ninguém a levou. O Sidónio, por acaso, foram lá os ladrões e levaram-lhe a medalha de ouro. Está lá, que se amanhã foram atribuídas medalhas de ouro a figuras que eu nem conheço. Isso, se eu não conheço, eu e outras pessoas nunca fizeram nada que se visse por São João da Madeira. Isso a tirar medalhas e depois dar, porque me fez um favor pessoal ou outra coisa. Está lá, se amanhã derem, já se falou, derem uma medalha de ouro a quem prejudicou a terra, está lá na caixinha para entregar ao domicílio. Mas propomos voltar outra vez atrás no tempo, ao início dos anos 2000, depois da hegemonia do CDS alavancada pela figura de Manuel Câmara, o PSD chegou à liderança da Câmara com a eleição de Castro Almeida. O que é que acha que mudou na cidade com a mudança de presidência? Mudou sobretudo a terra ser bem representada. Isso que é nada é tudo. É que
o Castro Almeida, o Dr. Castro Almeida, que eu conheço desde os 17 anos, que ele veio trabalhar para os serviços municipalizados e eu estava na Comissão Administrativa da Câmara a seguir ao 25 de Abril, conheço, portanto, desde essa altura. É um indivíduo que tem postura de Estado. Logo, em qualquer representação de São João da Madeira, ele dignificou a terra. E, portanto, isto é toda a alteração, que é saber estar e saber ser. E onde estiver, estava São João a representar São João da Madeira, e a representar São João da Madeira dignamente. Na história autárquica da cidade, a Castro Almeida seguiu-se Ricardo Figueiredo. Como é que viu a renúncia e posterior convocação de eleições intercalares que vieram a dar-lhe maioria? Considera que foi a atitude certa no momento certo? Olha, eu nem considero, nem deixo de considerar, que eu não costumo ser assim, antes pelo contrário, e isto é um bocado isso. Quer dizer, o Dr. Castro Almeida resolveu sair antes do final do mandato, deixando o lugar de Presidente da Câmara ao Ricardo Figueiredo, que se desempenhou da tarefa dando seguimento às coisas da Câmara antes da eleição, foi eleito sem maioria absoluta e tem desempenhado nesse aspecto de representatividade da terra, também não tem envergonhado a terra. É evidente que eu considero que está aquém daquilo que foi a presidência do Dr. Castro Almeida, que para além de representar bem a terra, foram feitas obras em São João da Madeira muito importantes no tempo dele, algumas delas bastante relevantes. Mas eu aqui falava mesmo da renúncia de Ricardo Figueiredo, que levou às eleições de janeiro de 2016. Ora, muito bem. O Presidente da Câmara atual, que não vai ser candidato, segundo está anunciado, quando ele devia se era para renunciar ao mandato e provocando eleições intercalares, foi quando houve aquela questão da construção das piscinas, que houve uma mobilização das pessoas, gente de praticamente todos os partidos assinaram essa petição, mais de 4.000 assinantes pela construção, porque na altura havia um financiamento de 3 milhões de euros, mais de metade do custo da obra. Ele nessa altura que devia sair, na minha opinião, resolveu sair mais tarde por uma questão, renunciar mais por uma questão que eu considero muito menor do que aquela que eu acho que devia ter feito, porque tinha uma mobilização das pessoas e nessa altura ele provavelmente até ganharia com mais facilidade. Saiu na altura, fizeram uma coligação com o CDS, ganhou com maioria e pronto, e agora há de cumprir o mandato, que termina em outubro, 1 de outubro. Uhum. Mas como é que o Sr. José Pinho vê São João da Madeira em 2017? Uma grande terra. São João da Madeira resiste a todos os atropelos, todas as situações que são, algumas delas, gritantes no aspecto negativo, mas tem um povo, a sua essência, é preciso ver, empresários, homens trabalhadores, trabalhadores, aqueles que trabalham, evidentemente, que conseguem uma resistência e um bairrismo que ultrapassa. A prova disso, ultrapassa mesmo aqui a nossa região. A prova disso é que nós somos invejados ainda hoje. Fomos um período grande, mas curto na história de São João da Madeira. Fomos ridicularizados. Era quem mais se sentia contente com a nossa tristeza. Mas hoje, pode dizer, São João da Madeira recuperou a sua identidade e é uma grande terra, eu diria mesmo um povo diferente. Mas acha que São João da Madeira foi uma cidade que esteve sempre à frente? Em relação, por exemplo, à frente. São João da Madeira, mesmo antes do 25 de Abril. É que as câmaras fazem, umas mais, outras menos, mas o pulmão da terra, o músculo da terra, está no seu povo.
E, portanto, São João da Madeira foi uma terra que esteve sempre à frente. Eu não me esqueço uma situação que eu considero que era o retrato de um povo. Foi na feira, logo a seguir que foi eleito, veio o ministro Hugo Moraes Leitão, que era o ministro da Saúde, com cartazes na feira, no Castelo da Feira ali, que fomos lá, foi lá o almoço. Há 70 anos que esperámos por um hospital, e eu disse ao Dr. Aurélio Pinheiro, que era o Presidente da Câmara, olha, eu se fosse Presidente da Câmara, impedia que estes cartazes se fizessem, porque há 70 anos construiu São João da Madeira um hospital a expensas próprias, não esteve à espera que construíssem um hospital. Portanto, a diferença está aqui. Enquanto nós construímos as coisas e avançamos, nem sempre à espera que nos ajudem, e portanto, o que nós fizemos foi coisas que beneficiam a terra e a região, porque há muitas freguesias aqui ao redor, não esquecer que São João da Madeira todos os dias tem aqui 40 mil pessoas, e a nossa população pouco ultrapassa os 20 mil, porque veio a São João da Madeira porque entende que isto é uma grande terra. Sr. José Pinho, estamos a entrar num período de eleições. Que prioridades é que o senhor traça para o novo Presidente de Câmara? Não traço nada. Quer dizer, eu julgo que a Câmara deve procurar gerir o melhor possível, trazer para São João da Madeira, dotar a terra de boas infraestruturas, e temos essa questão, por exemplo, falámos no Carlos Figueiredo, no Dr. Castro Almeida, essas novas tecnologias, a Oliva Creative Factory, a São Jotec, isso são avanços que nós temos, até em relação a outros estarão a copiar, por isso foi uma perda enorme a questão das piscinas, porque era uma obra, nós tivemos à frente com as piscinas, com aquela zona desportiva, o pavilhão Paulo Pinto à frente, mas fomos ultrapassados, e era uma oportunidade para nós não sermos ultrapassados disso. E nós, nas novas tecnologias, nós temos aí empresas de gabarito, empresas a nível nacional importantes. Além da Câmara, esteve e continua a estar ligada a muitas outras instituições sanjoanenses, como a Associação Desportiva Sanjoanense ou a Santa Casa da Misericórdia, para citar apenas algumas. Considera-se um homem de causas? Não sei se sim, as coisas vão aparecendo, vão acontecendo, e eu desde muito jovem, desde a fundação do handball, antes, ainda era o Carlos Alves, era o avô deste Alves, treinador da Sanjonense, eu muito jovem, 15 ou 16 anos, joguei na Sanjonense, futebol, depois para a tropa, sou campeão nacional militar de handball, passa este anúncio, em Cavalaria 6, depois, portanto, a fundação, fundei o handball, eu com um grupo de jovens dessa altura, o handball, na Sanjoanense depois sou número 37 da Sanjoanense, porque já sou velho, e portanto participei como dirigente durante muitos anos, depois no Conselho Fiscal, em que fiz parte com o Hamilton Fernando Oliveira Figueiredo, pai do atual, e o Sr. Pardal, éramos os três do Conselho Fiscal, e a primeira vez que o Conselho Fiscal não deu um voto de confiança à direção, por acaso era presidida por Manuel Câmara, e portanto, veja há quantos anos isto vai, e portanto depois presidi a direção da Sanjonense, já era presidente da Assembleia, passei depois a presidente da Assembleia da Sanjonense, portanto tenho feito da Misericórdia, sou um dirigente de segunda classe, porque não sou executivo, faço parte da Assembleia da Misericórdia, por acaso que tiveram a amabilidade e eu aceitei, porque julgo que tive uma influência grande na localização, na cedência de terrenos onde está hoje o lar da terceira idade. Havia gente que não queria lá,
incluindo um anterior Presidente da Câmara, não o Dr. Benjamin Valente, houve uma luta grande, e eu achava que ali é que ficava bem localizado, porque era muito próximo do hospital e numa zona arejada, e portanto fui elevado à categoria de irmão benemérito da instituição. Portanto, tenho feito parte da creche Albino dos Fundos Garcia, sou dirigente há 50 anos, sou dirigente, quer dizer, faço parte também, já fiz da direção, faço parte da Assembleia, portanto faço parte, isto não é ser defensor de causas ou não, sou solicitado e tenho participado em coisas que eu entendo que ajudam a construir São João da Madeira. E assim falamos de bairrismo. Acha que o bairrismo sanjoanense ainda está vivo ou tem vindo a desvanecer? Cada vez há menos. São João da Madeira é uma terra rica neste sentido. Muita da população hoje é vinda de fora. E isso veio ajudar, ao contrário do que muita gente pensa, e eu penso assim há muitos anos, há muitas dezenas de anos, que essa gente, todas essas pessoas que hoje já têm cá os filhos e netos, que vieram de fora e vieram ajudar com as suas qualidades, embora os alicerces fossem lançados pelos sanjoanenses, mas essa gente veio realmente valorizar imenso esta terra. Por isso é que nós estamos, São João da Madeira, já se dizia, eu, Presidente da Câmara, em 1980, num artigo do Financial Times, dizia que São João da Madeira já estava na Europa, tinha meios, tinha nível de vida para integrar a Europa, e demorámos ainda muitos e muitos anos para lá chegar. Portanto, São João da Madeira já chegou a estar em terceiro lugar, Lisboa, Porto e São João da Madeira em rendimento per capita. Uhum. Já no tal plano diretor que falámos há pouco do seu mandato, se falava da possibilidade de alargamento do território. Qual é que acha que deve ser a posição de São João da Madeira face à vontade já expressa, por exemplo, por Milheiros de Poiares? Ora, muito bem. Eu participei no primeiro movimento para integrar a Rifana em São João da Madeira, logo a seguir ao 25 de Abril. Em que fui o Presidente da Junta, as forças vivas da Rifana, há fotografias dessas no Governo Civil, que havia Governo Civil na altura, e nessa altura não foi conseguido, apesar da população da Rifana querer. Entre os movimentos políticos, já em pormenor não sei dizer o porquê, não foi conseguido. A partir dessa altura, o meu pensamento, e era assim mesmo quando eu estava na Câmara, o que dizia, e o que digo ainda hoje, não mudei, porque às vezes as circunstâncias mudam e nós também mudamos. Neste caso, eu entendo que se as populações quiserem, Milheiros, Rifana, São Roque, Cocujães, enfim, Milheiros de Poiares e outras, se quiserem, São João da Madeira deve recebê-los de braços abertos, mas têm que ser essas populações a tomar essa iniciativa. Mas depois eu sei que entra a contabilidade eleitoral e isso é muito complicado. Basta ver que São João da Madeira teve a sua emancipação concelhia num período revolucionário, porque se entrássemos na contabilidade eleitoral, São João da Madeira ainda hoje, se calhar era cidade, mas pertencia ao Oliveira das Meias, como o Oliveira das Meias pertenceu à Feira, para que saibam, até Espinho pertencia ao Conselho da Feira. De maneira que a minha posição é aquela que sempre foi: se as populações quiserem, São João da Madeira tem a obrigação de receber essas populações de braços abertos, na certeza que o benefício é para todos, mas mais para essas pessoas. São João da Madeira tomou uma decisão há muitos anos, até na minha presidência, de fornecer estruturas e infraestruturas às populações confinantes com São João da Madeira, que é abastecimento de água, energia elétrica, aqui, como ali em Milheiros, aquela parte ali do Pereiro, Cocujães, São João da Madeira abastecia ainda antes, até antes do 25,
a Cocujém, naquela parte de cima de Cocujém, a parte, fornecer. E então, os que ficam mais longe, bem, esta gente tem água potável, tem energia, nós falhamos a luz com facilidade, se também falhava menos. Nós éramos aqui, nós tivemos particular, privada, uma rede, lançámos uma rede elétrica em São João da Madeira há muitos e muitos anos. Sr. Zé Pinho, sempre que falamos da sua vida, da sua história, temos que falar obrigatoriamente da sua ligação há muitos anos ao Jornal Regional. Em que altura e como é que abraça o jornal? Ora, muito bem. Eu era muito jovem ainda, há mais de 50 anos, portanto, muito mais de metade da minha vida está também ligada ao regional, porque eu era muito amigo, ele, meu amigo, do José Soares da Silva. Há de reparar que a firma é José Soares da Silva e este senhor faleceu em 1974. E, portanto, antes de fazermos uma sociedade, que ele queria passar-me o jornal pura e simplesmente, eu é que disse, não, o senhor fica ligado, fazemos uma sociedade e o senhor fica. Nessa altura estipulei-lhe um pequeno, que na altura não era assim muito pequeno, ordenado, que era 4.000 escudos por mês. O ordenado mínimo, o mínimo era à volta de 1.000, nessa altura. Porque o homem vivia com muitas dificuldades, mas davam anúncios no jornal e se ele fosse receber, pagavam. Se não fosse receber, ele, quer dizer, ele não ia, então obrigar, entre aspas, a tirar recibos ou faturas de recibo dos anunciantes, daqueles que anunciavam, e eu dava-lhes essa importância e depois ia cobrar. Portanto, há uma ligação de grande amizade. Depois, quando ele faleceu, quis entregar o jornal à família, que nessa altura o jornal tinha 700 exemplares, que tirava, e pouco mais de 500 assinantes, era realmente com 4 páginas, depois fui avançando, mas é uma ligação que tem mais de 50 anos e foi fruto de, se quiser, um certo bairrismo, porque o jornal era o Jornal da Terra, porque nasceu também 4 anos antes da emancipação conselhia, com um grupo de jovens, alguns deles figuras marcantes de São João da Madeira, João da Silva Correia, não é verdade? E outras figuras, o doutor Serafim Leite, veja, pessoas, alguns, António Henriques, o grupo patriótico sanjoanense, ligados ao jornal e lutar. O jornal foi fundado para lutar pelo progresso da terra e lutar, sobretudo, pela emancipação conselhia. São João da Madeira era uma freguesia. Passou 2 anos a vila e 4 anos a conselho. E que foi nesse tal período revolucionário. Portanto, o jornal é a história de São João da Madeira nos últimos 90 e tal anos. Está aqui no jornal. E, portanto, eu sinto esta ligação ao jornal, que também quase que me obrigou a ligar à terra. Portanto, isto é indissociável. Quer dizer, o jornal e a terra e o jornal. O que é que sente quando as pessoas dizem que o regional é o grande arquivo histórico de São João da Madeira? Porque as pessoas dizem a verdade. Embora não tenhamos isto como devia ser, totalmente seccionado, arquivado, mas se quer saber qualquer coisa passada, embora noutros tempos a situação fosse muito difícil, há jornais e jornais têm uma única fotografia e passou por períodos muito difíceis, mas queremos saber alguma coisa de São João da Madeira, está, digamos, o arquivo, o repositório da terra, está no regional. Nas páginas do regional. De que forma é que o jornal viveu e conviveu com o Estado Novo e com a censura? Com o Estado Novo foi complicado. Eu mesmo, algumas coisas que escrevia, e pouco, não é, quer dizer, não era o indivíduo que escrevia sistematicamente, tipo artigos cortados que não tinham jeito nenhum, cortados pela censura. Até recordo-me que um deles tinha de ir a Aveiro, e não havia internet, nem coisa nenhuma, portanto tinha-se lá de levar para o censor, que normalmente era um coronel da tropa,
quando se fala na tropa, eu rio, porque eu também andei na tropa, e a tropa, aproveito para dizer isto, fez o 25 de Abril e toda a gente diz que a tropa foi graças às Forças Armadas. Isso é verdade. Mas começou por uma reivindicação salarial. Não foi para a primeira. Depois apareceram pessoas com uma visão diferente. Então não, nós vamos derrubar o regime e implantar uma democracia. Mas tivemos um período depois do 25 de Abril em que eu tive mais receio de ser preso do que antes do 25 de Abril. Portanto, a censura era uma coisa complicada. E recordo-me um artigo que eu criticava à Câmara, facilita-se ou dificulta-se, era assim o título, e foi cortado pela censura. Mas como eles não mandaram a tempo, foi publicado. E o Zeca Quintino, José Soares da Silveira, que é conhecido por Zeca Quintino, e pá, vamos lá ver se eles não leem o jornal e tal, e por acaso passou. Mas muita coisa era cortada, artigos completamente amputados, era muito complicado. Está a falar do famoso lápis azul? Lápis azul, e às vezes era vermelho, às vezes chegavam, o jornal tinha-se mandar, porque tinha de ir os títulos e tudo, porque eles não aceitavam ser rasteirados, aquela gente estava ali mesmo atenta e só queriam que dissesse bem do regime. Sr. Zapinho, chegou a sentir a determinada altura que algumas pessoas condenavam o jornal por denunciarem de alguma forma determinadas situações que estavam, ou irregularidades? Mas é evidente, como sabe, o indivíduo, não há nenhum indivíduo que diga que é desonesto, mesmo que seja vigarista, não é? Comprovado. E portanto, as pessoas, e se voltarmos a essa situação, votaram conscientemente, porque as que votaram, não há os que votaram porque votam, mas há aqueles que votaram porque de uma pessoa séria no poder não interessa, porque a pessoa séria faz justiça. E que naturalmente o indivíduo quer as coisas por caminhos ínvios, não quer que faça justiça, quer é ser servido. E, portanto, o jornal foi muitas vezes criticado, mas era numa altura em que o jornal mais vendia. Há de facto, figuras marcantes em São João da Madeira que defendiam o regime e que hoje têm as ruas e praças com o seu nome. É bom lembrar que o Dr. Renato Araújo, uma vez por semana, tomava um pequeno almoço com Salazar. Exatamente, não sei bem se era uma vez por semana. Mas pelo menos é o que está escrito. Sim, mas tinha relações de amizade e estava frequentemente com o Salazar. E o Dr. Renato foi uma das grandes figuras de São João da Madeira quando foi da emancipação conselheira, não podemos esquecer isso. São João da Madeira tem esta virtude, é grata, acaba por fazer justiça a quem pratica o benefício da terra. O próprio António Henriques, que foi expulso da Câmara e que era naquele tempo o homem que tudo mandava, era um presidente da Câmara, que a Câmara mandava muito pouco, era ele. Hoje tem uma rua com o nome dele, quer dizer, e os sanjonenses continuam gratos. Nós tivemos há uma questão importantíssima que se deu a seguir ao 25 de Abril, e eu estou à vontade para dizer isso, porque pugnei para que isso acontecesse. Quem presidia a Comissão Administrativa era o Dr. Benjamin Valente, e eu era o vice-presidente. Não há uma única obra que tivesse sido ou iniciada ou programada do tempo do engenheiro Daniel que não tivesse tido seguimento. Portanto, não fizemos aquilo que o habitual de fazer, bem, isto é deles, isto para-se aqui, arruma-se e destrói-se e tal. Nós fomos para a Câmara para construir. E é assim que deve ser a postura. Pode-se corrigir aquilo, porventura, esteja mal, até dos próprios que chegam a uma situação, ou fazem uma obra e veem que afinal a obra não é aquilo que previam e podem corrigir. E quando por exemplo, falamos no Parque América, voltámos um bocado a isso, o Parque América, se quisessem,
aqueles que criticam hoje, como digo, já a minha posição é conhecida. O Parque Câmara, quando eu saí da Câmara, não estava nem a meio. Portanto, era uma altura, será assim, porque é que não interromperam a obra? Não é? Quer dizer, os mesmos. Isto é como a política antes do 25 de Abril. Nós tínhamos aqui, isto não faz parte da pergunta, mas aqui em São Tomé, opositores do regime, nós tínhamos, do ativo, tínhamos aqui 50 pessoas, daquelas que davam a cara e que arriscavam. Depois do 25 de Abril, a inflação de democratas foi de tal ordem mais do que as dos frangos de aviário, que toda a gente era democrata, mesmo alguns informadores da PIDE passaram a ser todos democratas. Eu, como diz o Dr. Pereira da Costa, que também era um opositor, não pusemos a candeia debaixo do alqueire, nós dávamos a cara. Eu passei lista de votos, boletins de votos de Humberto Delgado em 1958, porque as listas nem sequer eram iguais às da, portanto, para ver o grau de democracia que havia nesse tempo. Portanto, era, mas uma coisa é ser opositor, outra coisa é andar para aí aos tiros ou lançar bombas, que alguns usavam a violência. Isso eu abomino, nunca pratiquei tal coisa. Voltando ainda a falar de Salazar, em fevereiro de 1940, o Regional destacava na primeira página uma frase de Salazar que dizia o seguinte: a política que preconizo é a de sofrer e de servir. E segundo consegui apurar no arquivo do Regional, esta foi uma expressão sugerida pelo Dr. Serafim Leite, que lhe terá transmitido ao telefone. Não a mim. Não, sugerido a José Soares da Silva, eu conheço essa. Quer dizer, o jornal atravessava dificuldades e ele, lá, o Dr. Serafim Leite, era uma espécie de embaixador itinerante do país, do próprio regime. Ele chegou a reunir com o Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil, e era uma espécie de... Portanto, o regime, antes do 25 de Abril, é preciso ver que quando o Gomes da Costa começou em Braga, por aí abaixo, chegou a Lisboa sem dar um tiro, tomou conta do poder sem dar um tiro, e o povo estava exausto dos 16 anos da República. Nós tivemos mais de 50 governos durante os 16 anos, alguns deles, até tínhamos um, que ainda há pouco o professor Magalhães, que é diretor do Correio das Meias, um governo de 5 minutos. Quer dizer, nomeado o governante, e foram lá à casa deles, bofetearam o homem, nem sequer tomou posse. Portanto, nós vínhamos de uma situação, e portanto assim, e muitos crimes que se cometeram, assassinatos, no tempo da República, quando falam na República, é preciso, República tudo isto não é República, a democracia também não é isso. Quando o Dr. Serafim Leite sugeriu isso, pronto, e foi aceito porque foi escrito, o jornal passava um período, o jornal foi sempre teve sempre uma posição quase sempre de contrário ao regime, mas procurando um certo equilíbrio. Colaboravam de todas as tendências no jornal. Mas é preciso ver que o regime, antes do 25 de Abril, teve o apoio, quase que diria, o apoio durante para aí 20 anos. Se o Salazar desse eleições livres, ao fim de 20 anos, provavelmente ganharia as eleições. E ganharia limpo. O problema foi o povo, a certa altura, se cansou, e depois daqueles oportunistas que aparecem, e depois o povo não era tido nem achado, havia umas pseudo-eleições, não é verdade, que para ficar sempre os mesmos, e portanto o povo também se cansou, e a tropa, quando a certa altura, nas guerras da África, os milicianos eram para equiparar os milicianos aos do quadro, alto, estão a mexer no meu bolo, e portanto há aqui uma reivindicação salarial e faz-se o 25 de Abril. Porque
quem aguentou o regime antes do 25 de Abril foi a tropa. As pessoas esquecem-se disso e têm receio de dizer isso. As Forças Armadas, eu andei na tropa, as Forças Armadas é que aguentaram o regime. O regime sem as Forças Armadas não se aguentaria. Sr. Zé Pinho, por todas essas histórias que nos têm contado, posso concluir que o Jornal Regional já viveu períodos e momentos e histórias muito interessantes? O jornal viveu períodos fantásticos e períodos difíceis na sua história. Inclusivamente, nós, não é por acaso que havia cerca de 900 jornais no país, jornais locais, jornais regionais, há uns anos para 700, e neste momento tem cerca de 150. Isto é porque é muito difícil manter uma empresa jornalística e um jornal regional, porque é preciso a sobrevivência. Isto tem despesas e a publicidade hoje, já há uns anos a esta parte, é menos e muito mais barata e as despesas não diminuíram. Portanto, o jornal passou por períodos muito bons, períodos de dificuldade e períodos de dificuldade que ainda que atravessa presentemente. Mas essa é uma situação que eu julgo que pertence aos sanjoanenses resolver, porque um jornal como o regional tem esta história, não pode acabar. E não vai acabar, de certeza. Mas até porque teve, quando se fala em jornal ser atacado, nós já tivemos uma série de jornais fundados em São João da Madeira e que acabaram com um dos principais objetivos era atacar o regional. Mas é por isso que diz que o jornal pode até mudar de dono, não pode acabar? O jornal, digo isto há muitos anos e digo agora, pode mudar de dono, mas acabar não pode acabar, porque, quer dizer, se é a mesma coisa, vamos acabar. A ideia que eu tenho é que não vamos acabar com o São João da Madeira, não vamos acabar com o regional. Mas o que é que os leitores do regional podem esperar nos próximos anos? Pode esperar que o jornal, mesmo que tenha o recurso a um novo grupo patriótico sanjoanense, como teve na sua fundação, vai continuar. O jornal regional não pode acabar e não acabará. Já antes de falarmos de outra luz dos seus olhos, que é a Rádio Regional Sanjoanense, vamos voltar aos presidentes de Câmara. Estivemos aqui a ouvir algumas histórias. Certamente que o Sr. José Pinho tem histórias interessantes e que não foram reveladas de muitos presidentes de Câmara. Conviveu com eles? Há histórias, de facto, muito interessantes que devem ser partilhadas? Quer dizer, há histórias muito interessantes, algumas delas caricatas, como deve compreender, antes do 25 de Abril. Como eu sou um homem da raia miúda, portanto, não tinha acesso às professores da Madeira, tinha aqui uma boa meia dúzia de famílias, de pessoas de teres e haveres, industriais de mérito, que era, por assim dizer, os que superintendiam em São João da Madeira. Mas tive contactos e conhecimento com presidentes da Câmara, desde Vieira Araújo, Manel Vieira Araújo, depois o engenheiro Daniel Ferreira Pinto, e por aí fora. Depois do 25 de Abril, eu próprio participei, o do Dr. Renato, que foi o homem que lutou em Lisboa, não era o presidente da Câmara, era o António Henriques, Benjamin Valente, que foi o homem que foi o primeiro presidente da Câmara, foram buscar, era uma figura respeitável, era o pai do Dr. Renato Araújo, e foram buscá-lo, convidá-lo para ser presidente da Câmara, e o António Henriques era o vice-presidente. De maneira que ele delegava tal ordem no António Henriques, que às vezes perguntavam-lhe: ó Sr. Presidente, o Sr. Benjamin Valente, então, e esta coisa para se resolver, como é que vai resolver? Isso não tem problema nenhum, porque o António Henriques resolve isso com duas penadas.
Quer dizer, ele mesmo achava que era assim. Enfim, o Dr. Renato foi presidente da Câmara, mas vinha aqui de 15 em 15 dias, porque quem exercia, por assim dizer, o cargo de presidente da Câmara em Sonaneira era o senhor António de Oliveira Figueiredo, aliás, pessoa que a primeira vez que fui para diretor da São Joanense numa comissão legislativa, ele o presidente, António de Oliveira Figueiredo, avô do Ricardo Figueiredo, era quem estava aqui como presidente da Câmara, porque o Dr. Renato vinha aqui de 15 em 15 dias, como disse. O Vieira Araújo era que lhe sucedeu ao Dr. Renato Araújo, era um homem caloroso, um homem de bom trato, e tinha tinha por vezes fazer das tripas coração, às vezes não podia dizer tudo o que pensava, e recordo-me, por exemplo, deste pequeno pormenor, por exemplo, havia pessoas, como ainda hoje há, aquelas pessoas que não saem da Câmara ou da Assembleia, que estão lá e são sempre os mesmos a reivindicar, não é verdade? E a pedir sempre as mesmas coisas. E então havia um indivíduo que ia à Câmara, no tempo de Vieira Araújo, e o Ernesto, que foi um homem que foi empregado da Câmara, era de Cocujéis durante mais de 40 anos, era o homem, ele, a uma altura que ele era, por assim dizer, era o fiscal, era o que dava os alinhamentos para os pés, de certa maneira não tinha engenheiros, não é? Quer dizer, não. Arouca, quem fornecia, quem dava os pareceres técnicos à Arouca, mesmo depois do 25 de Abril, vinham aqui e eram os nossos técnicos, que davam informação para os projetos, e Valdecambra. Portanto, isto evoluiu. E então o Vieira Araújo, esse indivíduo, por exemplo, ia lá, e o Ernesto disse assim, está aqui o senhor fulano, o senhor João Brasileiro, quer falar consigo. E ele, esse gajo é um chato, nunca está sempre aqui a apoquentar a gente e tal. Pronto, e desligava-se lá do que estava a fazer e vinha receber o sujeito. Oh, fulano, há quanto tempo eu não te vejo, porque é que não apareces mais vezes e tal. Portanto, isso todos nós temos as nossas, eu digo, e isto de facto é um bocado, a providência deu ao homem a palavra para esconder o que sente. Muitas vezes o que dizemos não é exatamente o que sentimos. De maneira que os presidentes de Câmara eram humanos, os que estavam e os que estão. Portanto, têm as suas peripécias. Enfim, há muito mais, mas não cabe neste nosso testemunho, por assim dizer. Uma das suas conquistas foi então a Rádio Regional Sanjonense, em 1995, por decisão do Supremo Tribunal Administrativo, o Sr. José Pinho fica com a Rádio Regional. Mas foi uma luta muito grande, durou mais de 6 anos, porque foi mal atribuída a rádio, foi indevidamente atribuída, tivemos de recorrer ao Tribunal, que foi contra o Governo. Na altura era o Marcos Mendes o responsável pela tutela, e o Secretário de Estado na altura não queria, alegou, não queria cumprir a sentença, dizer que estava manuscrita, e o juiz, presidente do Supremo Tribunal, despachou dizendo ou dá seguimento à sentença no prazo de 30 dias ou terá de responder pessoalmente por isso. E ele despachou, mas isto demorou 6 anos e custou muito, mas conseguimos errado, mas foi, aliás, tudo na vida, se conseguia alguma coisa foi sempre com luta, nada caiu do céu aos trambolhões. Chapinho, isto aconteceu em 1995, mas a Rádio Regional Sanjonense, por assim dizer, nasceu muito antes, na altura em que existia a Rádio Serra Mar. Com que propósito nasceu nessa altura a Rádio Regional Sanjonense? Creio que também a partir daí, depois com esta conquista em 1995, houve um casamento muito importante entre a expansão do Jornal Regional e a Rádio Regional Sanjonense. Portanto, simultaneamente a Rádio e o Jornal se ajudaram mutuamente. Como é que realmente surgiu esta ideia de criar a rádio? Primeiro havia a tal que chamámos a Rádio Serra Mar, que foi uma rádio clandestina, como eram todas, mas paga pela Câmara,
comprovado, aliás, nesse relatório fala nisso, instalações da Câmara. Aliás, a CDU na altura até veio, pediu justificação à Câmara e escreveu, um deputado da CDU, o Jorge Cortês, pediu essa justificação também. Pois, mas isso está comprovado, foi a Câmara que pagou, depois, quando não foi atribuída, venderam os despojos da rádio. E o processo foi arquivado no Ministério Público. E depois acabou por fundar um jornal que se chama o Serra Mar, e que hoje é o Labor. Houve um contributo, porque eram pessoas ligadas à Câmara que fizeram isso. Quer dizer, isso e pago para a Câmara. Nós entendemos, eu próprio entendi, se eles têm uma rádio que pago pela Câmara, e vou-lhes mostrar que sou capaz de montar uma rádio também clandestina, já que havia, mas sem recurso do erário público municipal. Eu próprio e tal, montámos uma rádio aqui em São João da Madeira, uma rádio que depois concorremos, porque era o único jornal de São João da Madeira que tinha mais de 3 anos, era preciso ter mais de 3 anos, o nosso não tinha mais de 30, mais de 40, e concorremos depois quando foram atribuídas as licenças. Mas foi um bocado isso, foi uma rádio que estava ao serviço de uma parte contra a outra, contra outros, quer dizer, usavam a rádio para fins pessoais, e que isso revoltou muita gente, e a mim próprio, quer dizer, e portanto isso montou-se a rádio clandestina. Depois concorremos, em 96 começámos a emitir, julgo que é esta a data, e veio valorizar imenso as pessoas que vieram na rádio, e houve aqui esta fusão, por assim dizer, que é da mesma empresa, entre o jornal e a rádio, e criou-se essas sinergias, valorizaram. O jornal atravessou um período, também era um período diferente, o jornal e a rádio, em que, por assim dizer, os rendimentos das publicidades, dos assinantes, dos leitores, era superior ao que é hoje, há que dizê-lo, mas valorizou muito. Hoje a situação é bem diferente, para pior, mas isso é indiscutível, que foi na altura um grande avanço, e ainda por cima foi uma luta séria e justa, que nos congratulou muito. Tal como o jornal surgiu, essa luta também em relação à rádio, podemos dizer que foi uma conquista e também uma, digamos assim, uma vitória. Foi uma vitória o termos conseguido a rádio da forma que conseguimos, foi através das vias judiciais, mas que depois, passados 6 anos que demorou esta luta, que o Tribunal decidiu. Normalmente a justiça é amorosa, e às vezes quando chega a fazer justiça ela já não é justiça, mas neste caso ainda veio a tempo. Nós criámos esta pequena empresa, e que tem vindo a dar, por assim dizer, o ganha-pão a algumas famílias, o que também é um dos casos que me apraz registar. José Pinho, perante programas de autores e de pessoas que fazem da rádio aquilo que ela é e que as pessoas ouvem, o José Pinho tem um programa que se denomina, portanto, Figuras e Factos. Desse programa já vai com 404 edições. Como nasceu o Figuras e Factos? Com que propósito? E qual foi aquela figura que mais o emocionou? Repara, a ideia nessa altura era que houvesse a lembrança de pessoas que estavam no anonimato, sobretudo essas pessoas, também outras figuras evidentes, mas como sabe, temos aí desde a engraxa, no Figuras e Factos, a figura que distinguimos todas as semanas. O que abordamos semanalmente são as notícias dessa semana, que passam, na semana seguinte já é outra coisa, mas as figuras, lembrar essas figuras que também contribuíram, desde os engraxadores aos sapateiros, aos jogadores de futebol, alguns deles desde o princípio
da Sanjoanense, de outras senhoras que contribuíram muito para o progresso de São João da Madeira, foi tirar essa gente do anonimato. E é um documento que está tudo gravado e, portanto, um dia, se as pessoas quiserem, quer dizer, porque, como sabe, nós normalmente não falámos das pessoas com aquela profundidade, com aquele pormenor todo, destacámos, como ainda agora acabei de destacar 2 factos de 2 presidentes de Câmara, assim de uma forma ligeira, mas que de alguma maneira pretende retratar, mesmo ao de leve, algumas figuras aqui da nossa terra, que já vai em 400 e tal. José Pinho, perante essas 404 figuras existentes, faria um livro para mais tarde os sanjoanenses recordarem estas figuras que são de todo destaque desta cidade? Sim, mas não estou de facto a pensar nisso. Quer dizer, não sei, enfim, o meu horizonte é evidente que é muito. Já cheguei a uma idade que se calhar há 30 anos atrás eu não pensaria chegar, mas ainda respiro, ainda estou aqui e não tenho esse propósito, mas quer dizer, nós não sabemos, o futuro a Deus pertence, se amanhã, porque para essas coisas é preciso também motivação, recolher isso tudo, juntar e tal. Num livro é preciso também ter, sobretudo, eu entendo é o seguinte, com motivação é possível fazer coisas interessantes. Eu hoje, quando analiso a minha participação em coisas aqui na Terra, claro que sou suspeito porque estou a ser juiz em causa própria, às vezes recordo-me, hoje isso não era possível. Coisas feitas porque havia motivação, eu digo às vezes que motivado, era capaz de fazer coisas que me surpreendiam. Desmotivado, sou o mais medíocre dos cidadãos, de maneira que pode ser que a motivação chegue, mas não é fácil. Enfim, pelo menos ao arquivo do regional, ao arquivo, esse pequeno contributo de pessoas anónimas, desde a senhora que ia ao Ovar buscar o jornal à cabeça, pé descalça, com aquela grada à cabeça, a transportar o regional, a outras figuras, o Lero, que era uma figura célebre, um engraxador, mas conhecido, a glória dos jornais, enfim, que era uma figura muito conhecida, o Zé dos jornais, que eu já o retratei a isso, que dava a ideia que tinha o dom da ubiquidade. Ele estava a vender lotaria ali na praça, de repente estava no futebol e ele estava lá, que dava a impressão que estava em mais de um sítio ao mesmo tempo. São essas figuras que informam. São João da Madeira, são essas figuras que estão retratadas ao de leve. Mas houve assim alguma que realmente mais o emocionou? Qual foi aquela figura que mais, de facto, custou referenciá-la? Sim, mas quer dizer, custar, não é bem custar, mas eu tinha uma grande afeição ao José Soares da Silva, que aliás foi dos poucos que morreram em São João da Madeira, em que eu fiz-lhe um ato fúnebre, usei palavras no caixão, na pedra, e portanto havia uma ligação importante. Enfim, e há outras pessoas, sobretudo gente do povo, essa senhora que ia buscar, chovesse ou fizesse sol, ou Ovar, que era onde era impresso na tipografia Pátria, o regional. São figuras que nós, as recobeiras, minha avó, iam para o Porto a pé e vinham fazer os recados. Essa gente, eu que venho daí, quer dizer, a minha avó, a minha mãe e tal, gente que queria pão para comer e não tinha, essa gente naturalmente mexe connosco. A fechar, José Pinho, como encara o futuro da rádio? O futuro da rádio, eu tenho, como digo, há uma ligação, quase que diria, umbilical ao regional. Isso aí custa-me imenso,
desligar-me do regional. A rádio é um pouco diferente e é difícil, nos novos tempos, aguentar a rádio. Não sei se dentro de algum tempo nós, em lugar de termos a rádio como estamos a emitir, não passaremos a emitir em rádio com as novas rádio online. Não sei se vai ser, se não vai, mas tudo se conjuga para que isso aconteça. Sr. José Pinho, estamos a finalizar esta nossa conversa, uma conversa interessante. Permita-me apenas dizer que esta entrevista foi conduzida pela Joana Gomes Costa, pelo António Santos e por mim, António Gomes Costa, e vou finalizar esta nossa conversa com uma questão que eu coloquei durante cerca de 7 anos aos meus convidados na Conversa A2. Como é que o Sr. José Pinho, daqui a muitos anos, gostava de ser recordado? Eu já esperava que me fizesse a pergunta, não tenho resposta para isso. Não estou interessado em ser recordado. Mas como é que gostava que o recordasse? Não gostava, quer dizer, basta que, a minha família sabe, um dia, para que não dê trabalho à família, eu digo isto, quer dizer, para não andar ali assim a botar flores e não sei o quê, quero que me tratem bem enquanto eu aqui estou e quero ser, que eu às vezes a brincar, não digo quero ser cremado, que eu quero ser cromado, de maneira que precisamente para que o menos trabalho, se fosse possível, morrer e 5 minutos depois desaparecer, era o que eu não é gostar, porque ninguém gosta de morrer, não é? Sou como aquele rei na Suécia, que ao fazer o seu testamento disse, quando eu morrer, mas depois riscou, se eu morrer, e depois fazia isto e aquilo e aquilo outro. Não, como gostava de ser recordado, quer eu queira, quer não queira, vai ser sempre recordado, não é? Farei parte da história de São da Madeira, quanto mais não seja por cargos que já o ocupei e portanto, um dia se vir o retrato na Câmara, se não o tirarem, mas se tirarem também não faz diferença nenhuma. Tal. Olha, quem era este sujeito? Olha, foi o Presidente da Câmara, era um sujeito, enfim, que a gente suportava aqui mais ou menos, às vezes menos do que mais, portanto, não é uma coisa que eu tenha a mais pequena preocupação de como vou ser recordado. Muito obrigado. Muito obrigado.